Marcos capítulo 7, 24, e leremos até o 37. Amém, irmãos? Amém? Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque a mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. E esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Senhor, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou-se a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente. Bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Amado Espírito Santo, diante de Ti, Senhor Deus, nos colocamos pedindo que abra, Senhor Deus, como Cristo o fez, abra os nossos ouvidos, desembaraça as nossas línguas, abre nosso entendimento, Senhor, e o nosso coração, para que nessa noite, ó Deus, venhamos a proclamar o Teu Evangelho, e Ele, Deus, sendo proclamado, venhamos a ouvi-lo, e ouvindo, venhamos a crê-lo, e crendo, ó Deus, venhamos a ser transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, amada igreja, hoje é noite de juntos, ao redor da mesa, celebrarmos a ceia do Senhor, e a palavra que nós acabamos de ler está nos apresentando um Deus que rompeu fronteiras, um Deus que atravessou os limites, que quebrou os costumes e que veio até onde nós estamos. Também podemos aprender ao ler o texto bíblico de hoje que Deus não está formatado aos nossos padrões. Muitos querem um Deus particular, muitos querem um Deus que faça a sua vontade, um Deus que ande conforme o seu ritmo, um Deus que dance conforme a sua música. Mas vejam, irmãos, que Jesus saiu do meio dos seus, atravessou a fronteira e foi até onde estavam aqueles que eram considerados impuros, e lá Ele curou, lá Ele libertou, lá Ele chegou e fez milagres onde talvez os seus nunca crescem que pudessem acontecer, e tudo fez, irmãos, conforme a sua vontade, tudo fez conforme o seu querer, tudo fez do seu jeito. Nós precisamos olhar, irmãos, para esse texto com muito cuidado para podermos entender as preciosas lições que ele tem a nos ensinar. Embora pareça que seja essa apenas mais uma passagem onde então o escritor, onde Marcos escreve para contar alguns dos milagres de Jesus,
Mas, amados irmãos, esse é um texto que, inspirado por Deus, tem muito mais para nos ensinar do que simplesmente contar 2 milagres realizados por Jesus. A ceia, irmãos, a ceia do Senhor, posta diante de nós, nos faz lembrar que um dia Deus esvaziou-se de si mesmo, que um dia Deus deixou a sua glória, que Deus rompeu os limites do céu para alcançar pessoas que estavam em terra estranha. E ainda, irmãos, para vir até nós, pecadores, para nos curar, para abrir os nossos ouvidos, para destravar as nossas bocas, para libertar as nossas almas do pecado que ferrenhamente nos segurava presos a este mundo. Vimos, irmãos, na nossa última mensagem, nesse Evangelho de Marcos, que Jesus estava sendo confrontado pelos escribas, que vindo de Jerusalém, tentavam impedi-lo de proclamar as boas novas. E com o pretexto de que os discípulos comiam sem lavar as mãos, eram pessoas impuras, tentando desta forma acusar Jesus de ser contrário às tradições dos anciãos. Mas vejam, amados, que Jesus, para mostrar-lhes que nada era impuro, que o que os discípulos faziam não era impureza, e que a verdadeira impureza era aquela que estava dentro das pessoas. Essa sim, disse Jesus, era a causa das pessoas estarem contaminadas. Lendo o texto que relata a libertação que ocorre nessa noite, nesse texto bíblico, a libertação desta criança, filha de uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, ou como diz Marcos, melhor dizendo, como diz Marco, cananeia e Ciro-fenícia, e da libertação dessa surdez e do destravamento da língua deste homem, nós vemos que Jesus foi além das fronteiras. Nós vemos que Jesus foi lá e tinha um propósito no coração de Jesus, ensinar lições essas que quero nessa noite, irmãos, dividir com vocês, para que nós sejamos mais abençoados, tenhamos mais entendimento, tenhamos a fronteira dos nossos olhos, do nosso entendimento bíblico alargadas. Feito então essa introdução, irmãos, o primeiro ponto é exatamente o de que Jesus rompeu os limites de Israel. Meus irmãos, quando lemos o Evangelho de João, nós vemos que Jesus veio para os seus, mas o texto bíblico diz que os seus o rejeitaram. Por causa dessa rejeição, a graça de Deus chegou até nós e fomos não só alcançados, mas nós fomos também libertados, fomos também transformados, fomos também feitos filhos de Deus. Esse mesmo Evangelho de João vai nos dizer, no verso 12 do capítulo 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deixa eu chamar aqui a atenção dos irmãos, para que vejam neste verso de João, que não é o direito de sermos feitos filhos de Deus, como está em algumas versões, mas o poder de sermos feitos filhos de Deus. Toda obra de transformação, toda obra de adoção pertence a Deus. Dele é que emana o poder para sermos transformados em filhos. Não é o direito, mas é o poder de Deus agindo sobre nós que nos transforma em filhos. Mas, irmãos, o que esse texto de João tem a ver com o que nós lemos em Marcos?
O ponto comum aqui, queridos, está no fato de que Jesus rompeu as fronteiras de Israel, foi até as terras de Tiro e Sidom, e da mesma forma, ele rompeu as fronteiras do céu para vir até nós. O verso 24, na parte A, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Vejam, irmãos, que geograficamente, esta é a primeira vez que Jesus deixa Israel. Se na Galiléia ele fora acusado de comer com as mãos impuras, agora ele rompe ainda mais os limites e ele adentra a terra daqueles que eram considerados pelos judeus como cães, como pessoas impuras. E é destas regiões, irmãos, só para entendermos um pouco melhor como era, porque havia essa resistência, essa separação, esse ódio dos judeus contra os povos que moravam na região de Tiro, de região de Sidom. É dessa região que veio, por exemplo, a rainha Jezabel, que introduziu em Israel a idolatria, o culto aos ídolos pagãos, que batalhou contra o profeta Elias. Portanto, havia motivos para que eles não se dessem bem, mas Jesus estava querendo romper com essas fronteiras, mostrar que ele não veio exclusivamente para salvar um único povo. Ele escolheu um povo para si, mas ele queria mostrar que o seu amor, a sua graça, a sua salvação era para todas as pessoas que viessem a crer. Havia então motivos para que os judeus não considerassem aquele povo um povo puro, um povo que era abominável perante a lei, os costumes dos anciãos. Mas por que Jesus foi então até essas pessoas, a essas terras? Por que afrontar desta forma os costumes judaicos? Vejam, amados, que não era uma questão de afronta, mas de cumprimento de tudo aquilo que estava escrito a respeito do Messias que havia de vir. Como bem sabemos, amados, Deus escolheu para si pessoas de todas as partes do mundo. Deus tomou para si povos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O Salmo 87:4 vai dizer assim: quando eu fizer a lista das nações que me obedecem, vou pôr nela o nome do Egito e da Babilônia e dos povos da Filisteia e de Tiro e da Etiópia, eu tratarei como se eles tivessem nascido em Jerusalém. Se eu pudesse parafrasear isso, eu diria que Deus colocou o nome do Brasil, o nome de Arapongas, o nome do Paraguai, da China. Deus colocou o nome de todas as nações, como se ali houvessem pessoas que haviam nascido em Jerusalém. Deus está dizendo que Ele veio para todas as pessoas que Ele chamou, buscou e escolheu em todas as partes deste mundo. E mais uma vez, irmãos, deve vir à nossa mente o que João disse: veio para os seus, mas os seus não o receberam. E por causa disso, a sua graça salvadora nos alcançou, chegou até nós, pessoas que moravam em terra estranha, gente como eu e como você. Deus veio nos buscar, Deus rompeu as fronteiras para nos chamar a um reino de glória e nos levar à salvação. E nós podemos ler em Efésios 2:11 até o 22, que Deus em Cristo veio derrubar o muro que nos separava. Deus veio fazer de todos os povos que creem em Cristo um único povo, uma única igreja para servir a Deus. Jesus, Ele não deixou a Galiléia
e andou literalmente quase 100 quilômetros simplesmente para ir fazer pirraça aos líderes religiosos. A sua missão era levar as boas novas de salvação além das fronteiras e mostrar aos discípulos que Deus não faz acepção de pessoas. Segunda coisa, irmãos, esse texto nos fala que Jesus, ele é um hóspede agradável, benquisto, amável, desejável demais, e deve o ser por nós. Devemos desejar desesperadamente que Jesus more em nossas vidas, em nossas casas, que onde estivermos Ele esteja conosco, que a porta da nossa casa nunca esteja fechada para o Senhor Jesus. A parte B desse verso 24 diz assim: ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Marcos não diz de quem era essa casa, mas certamente, irmãos, era alguém que conhecia Jesus. Talvez alguém que tivesse sido curado por ele quando foram procurá-lo na Judéia. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas 6, lá nós podemos ler assim no verso 17 e 18: Jesus desceu do monte e com eles, e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali, e era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Amada igreja, nós devemos sempre estar procurando por Jesus, buscando por sua presença em nossas vidas, buscando, como foi dito aqui nessa semana no culto de oração, ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais buscamos por Jesus, mais Ele mesmo nos buscará. Se como filhos maltrapilhos que o somos, andamos em sua direção, Ele, como um Pai pródigo de amor, corre para nos receber. Mas, irmãos, voltando aqui à casa em que Jesus entrou, alguns dizem que sua intenção era descansar. Era fugir da multidão, fugir dos debates, das perseguições. Alguns ainda dizem que sua viagem não tinha uma finalidade missionária, que não era a intenção de Jesus fazer evangelismo lá nas terras estranhas. Mas percebam, meus irmãos amados, que isso é impossível se tratando de Jesus. Mas isso também tem que ser impossível tratando-se de qualquer pessoa que seja servo de Deus, servo de Jesus, cheio do Espírito Santo. Assim como Jesus não podia passar despercebido, todo aquele que é discípulo de Cristo também não pode. Em todo lugar sempre haverão pessoas que precisam ouvir as boas novas de salvação, serem curadas, serem libertadas. Não devemos tentar, amados meus, fugir das pessoas. Geralmente nós rotulamos algumas pessoas como pessoas problemáticas. Mas a verdade, amados, é que não existem pessoas problemáticas. Existem pessoas com problemas que precisam ser resolvidos. E cabe a nós, como filhos de Deus, ajudar essas pessoas a se libertarem desses problemas. O que estou dizendo, irmãos, é porque na versão de Mateus, os discípulos queriam que Jesus mandasse aquela mulher embora, para que ela não os perturbasse.
Nós não devemos repelir as pessoas que clamam por misericórdia, que clamam por ajuda, que vêm até nós. Nós devemos abrir os nossos braços, receber essas pessoas com prudência e tentar, na medida daquilo que o Senhor nos concede, ajudar essas pessoas a se libertarem dos seus problemas. Terceira coisa, irmãos, essa mulher pedia socorro. Diz o verso 25 e 26, que logo após Jesus chegar, uma mulher de nacionalidade grega, de origem sírio-fenícia, gritou pedindo socorro. O mundo está gritando, pedindo socorro. Verso 25 diz: certa mulher que tinha uma filha, que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele, e era estrangeira de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. A fama de Jesus, irmãos, certamente havia se espalhado por toda aquela terra. Lembrem-se que as pessoas que haviam procurado Jesus lá na Judéia, certamente voltaram para suas casas, para suas cidades, dizendo o que viram, testemunhando as curas, os milagres, as libertações que viram na Judéia. Mateus diz que essa mulher, ao se aproximar, chama Jesus de filho de Davi, e ainda de Senhor. Ela se joga aos pés de Jesus e clama por sua ajuda. Certamente, amados, essa mulher, ela já havia buscado ajuda em muitos lugares. Ainda hoje as pessoas, da mesma forma, buscam ajuda, mas buscam muitas vezes em lugares que não podem ajudar, que não podem resolver os seus problemas. Acham para suas vidas paliativos, fazem remendos que não resolvem. Felizes, amados irmãos, são aqueles que buscam a Jesus, que se voltam para Jesus e que nele encontram a solução para os seus problemas, para os seus males, para as suas mazelas, suas dores, seus medos, suas preocupações. Sempre, amados, que somos acometidos por infortúnios, por problemas, e todos nós sabemos muito bem que esses males virão. Podemos até tomar várias atitudes, mas uma atitude não pode ser desprezada. Podemos transformar, irmãos, o problema num lugar de adoração, transformar os infortúnios que nos alcançam como um altar. Podemos gastar tempo nos lançando aos pés do Senhor em adoração e clamar por sua ajuda. Li certa feita uma frase de um homem chamado John R. Byrne, que dizia assim: a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. E aqui, irmãos, somos levados ao modelo desta mãe, a sermos intercessores. Talvez o problema não seja conosco, mas como servos de Deus, devemos ter empatia pelo sofrimento alheio e clamar a Deus em favor dessas pessoas. Essa mãe, essa mulher, está nos ensinando que ela estava intercedendo por sua filha, ela estava se lançando aos pés do Filho de Davi, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ela está nos ensinando que há uma resposta quando nos lançamos diante de Deus, buscando e clamando por sua ajuda, por sua misericórdia. Marcos faz questão de dizer que ela não era uma mulher judia, para nos demonstrar que segundo a lei, dentro do pacto da aliança de Deus, ela não tinha direitos.
Mas, irmãos, mais uma vez, somos levados a reconhecer a graça salvadora de Deus em Cristo, que nos alcançou, trazendo paz, salvação e libertação. Ainda que mediante a lei, essa mulher não tivesse direitos de chamar Jesus de filho de Davi, de Senhor, ainda assim ela buscou por Jesus e foi atendida. Se outrora não tínhamos o direito de chamar Deus de Pai, Jesus nos concedeu esse direito, nos dando em graça o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, a princípio, irmãos, ele atende essa mulher com certa resistência. Ele testa a fé dessa mulher. Ele estava dizendo para essa mulher: insista mais um pouco, bata mais um pouco, busque mais um pouco. Verso 27 diz: mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não é certo tirar dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Amada igreja, à primeira vista pode parecer para nós que a resposta de Jesus é um tanto rude, mas é exatamente sobre ter perseverança que Jesus está ensinando essa mulher. Essa mulher certamente já vinha de muitas lutas por conta da sua própria condição. Certamente essa mulher já havia enfrentado muitas barreiras sociais, barreiras religiosas, barreiras da sua própria cultura. Ela, sendo mulher por si só, já era um grande fato de desmérito para ela. Como já falamos, irmãos, Mateus diz que os próprios discípulos diziam: Jesus, repreende essa mulher, manda essa mulher embora. Mas Jesus, irmãos, ao falar desta forma com esta mulher, estava lhe dizendo que ele veio primeiro para os filhos de Israel, mas de forma alguma ele estava dizendo que não atenderia a ela. De forma alguma Jesus estava dizendo que não atenderia o clamor de qualquer pessoa do mundo que chegasse até ele. Quando ele diz assim, que não era certo dar o alimento, o pão dos filhos para os cachorrinhos, ele estava dizendo assim: olha, filha, primeiro eu vim para pregar ao povo de Israel. Então essa mulher ouve aquela palavra, entende aquela palavra. Quando ele fala que não era digno de dar aos cachorrinhos, ele não estava, apenas para informação, irmãos, ele não estava dizendo como diziam os judeus. Os judeus chamavam os gentios de cães, de cachorros. Mas Jesus, esses cachorros eram aqueles selvagens, aqueles que causavam infortúnio. Mas Jesus, ao dizer cachorrinhos, a palavra é outra. Ele estava dizendo dos domésticos, daqueles que viviam nas casas, daqueles que as famílias adotavam. E então eles ficavam ali embaixo da mesa, esperando que umas migalhas caíssem durante a refeição, para que eles pudessem comer. Jesus estava dizendo: olha, depois que terminar a refeição daqueles que são da casa, então os cachorrinhos serão alimentados com os alimentos. Embora as palavras tenham um tom de rudeza, no fundo, irmãos, Jesus estava mostrando àquela mulher que também ela seria atendida, que seus problemas haviam chegado ao fim. Essa mulher, ao falar, provocou no coração de Jesus algo. Essa mulher, ao falar daquela forma, estava demonstrando que ela tinha fé. Meus irmãos, isso vai nos ensinar que nem sempre teremos a resposta da forma que queremos.
Nem sempre Deus dará para nós a resposta do jeito que nós esperamos. Nem sempre Deus nos tratará como nós esperamos, mas como Ele quer. É nesse momento, irmãos, que a nossa fé, que o nosso comportamento está sendo testado. Podemos ficar zangados e abandonar tudo, ou podemos nos curvar diante da sua sabedoria, da sua soberania e adorá-lo. Então disse a mulher diante de Jesus, no verso 28, mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Meus irmãos, nós podemos aprender que nem sempre receberemos isso ou aquilo da forma que pedimos. Devemos aprender com esta mulher a lição da humildade, do contentamento. Ela poderia ter ficado irada com Jesus, mas simplesmente soube naquele momento como se comportar, soube naquele momento como reagir. Ela pensou, irmãos, que aquilo que Jesus estava falando para ela era suficiente. Eram as migalhas que ela precisava naquele momento, não era de um banquete. Paulo diz que nós devemos aprender a viver contente, seja com o muito, seja com o pouco. Tudo que nos vier à mão, devemos receber como graça de Deus. Esta mulher, ao dizer daquela forma, estava entendendo o que Jesus estava lhe dizendo. Ela estava se contentando, ainda que fosse com um pouco, mas aquele pouco vinha de Deus, aquele pouco era suficiente para a sua vida. Muitas pessoas, irmãos, não têm nada porque querem tudo, não se contentam, não se alegram, porque são dominadas por vaidade, por desejos da carne. Como disse Lucas, o irmão Lucas daqui, as pessoas querem tudo deste mundo, a ponto de não entenderem o que Deus está dando, a ponto de não entenderem que a melhor parte está no céu, a ponto de não entenderem que a riqueza que Deus está guardando para nós, não é aquela que podemos ter neste mundo, mas é aquela que Deus está reservando para nós no céu. Portanto, a resposta que essa mulher dá, mexe com o coração de Jesus, e diante da resposta da mulher, Jesus diz, por causa da sua resposta, você pode voltar para casa, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher então voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama, de fato, o demônio tinha saído dela. Vejam, irmãos, que Mateus escreveu que Jesus, ao ouvir a resposta da mulher, lhe disse que a sua fé era muito grande. Amada igreja, sempre que nos achegarmos a Deus, devemos nos achegar diante dele com fé, não devemos pedir duvidando. Deus, Ele sonda os nossos corações, conhece as nossas intenções e concede aquilo que pedimos com fé. Naquele exato momento, irmãos, a filha daquela mulher ficou liberta, foi curada. A fé que faltou no povo judeu, nos líderes judeus, Jesus encontrou em terras estrangeiras. Nós vemos em dois momentos da história bíblica, Jesus dizendo isso de pessoas estranhas, dizendo para essa mulher, a tua fé te salvou, dizendo para o homem romano, para o centurião romano, vai, a tua fé te salvou. Em ambos os relatos, Jesus concede o clamor daquilo que lhe foi pedido, cura e abençoa pessoas
que não eram do seu povo, para mostrar que o seu poder, que a sua glória não estava restrita dentro do povo judeu. E é nisso, meus irmãos, que consiste a fé. A fé é crermos naquilo que não podemos ver, não podemos sentir, não podemos tocar, crermos que Deus é real, é verdadeiro, que ouve as nossas orações e que responde conforme sua soberana vontade. Aquela mulher não estava vendo Jesus indo lá e colocando as mãos sobre sua filha. Aquele homem centurião, aquele homem romano, não estava lá vendo ele curar o seu ente querido, mas apenas creram no poder das palavras de Jesus e foram abençoados. Nós, irmãos, precisamos crer nesse Deus que é todo poderoso, não ficarmos esperando ver aquilo que pode acontecer. Há uma frase muito maravilhosa de George Miller, que diz assim, que a fé não é saber que Deus pode, a fé é saber que Deus quer. Devemos orar, irmãos, aprender a orar a vontade de Deus, não a nossa vontade, fazer as nossas orações, mas nos submetermos a Deus e dizer a Deus: Deus, não conforme eu peço, não conforme a minha vontade, Deus, mas conforme o seu querer, conforme a sua vontade, Senhor, porque como disse o Lucas, aquilo que eu quero reter nas minhas mãos, escorrega, se vai, mas aquilo que o Senhor sabe o que é melhor para mim, isso vai ser bênção, isso será bom para a minha vida. Devemos sempre, amados, nos render à vontade de Deus e à sua vontade. Quarta coisa, irmãos, Jesus, ele volta para Decápolis. Jesus sai então da terra de Tiro e desce e vai para Sidom, e essa história só Marcos está contando, mostra que Jesus, ele volta para o lugar de onde ele foi expulso. Jesus volta para a terra onde ele libertou um homem de uma legião de demônios, volta para lá e lá ele vai mais uma vez ser bênção. Jesus, embora muitas vezes tenha sido rejeitado por muitas pessoas, ainda assim se compadece de muitos destes que lhes dá novas oportunidades. Talvez, irmãos, eu e você sejamos alguns destes que recusou a oferta de Jesus muitas vezes, mas que um dia Cristo abriu os nossos olhos e Ele nos aceitou para sermos seus. O verso 31 a 37 conta a história de um homem que era surdo, que era gago, que foi trazido até Jesus. E desta vez Jesus não está sendo rejeitado, mas buscado. Talvez o trabalho do missionário que havia sido deixado lá por Jesus, o tal homem que era possesso de uma legião de demônios e que foi liberto, foi feito por Jesus missionário, e é provável então que agora naquela região os frutos dessas missões estivessem aparecendo, e diante daquele homem surdo e gago, mais uma vez se cumpria a palavra daquele que curaria os cegos e os surdos. Mais uma vez aquilo que Isaías proclamou estava se cumprindo. O verso 32 diz que as pessoas disseram a Jesus para impor as mãos sobre aquele homem. Talvez, amados irmãos, essas pessoas se lembrassem da libertação daquele endemoniado, mas Jesus, eu quero tirar daqui uma lição, irmãos. Talvez Jesus, ao ouvir como disseram: olha, Jesus, está aqui esse nosso amigo, que ele é surdo, e que ele é mudo, ou gago, como diz algumas versões. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor então imponha as suas mãos e
cure ele, liberte ele. Mas, irmãos, Jesus não está formatado conforme os nossos pedidos. Jesus, ele não age conforme nós queremos. Jesus não faz do jeito que a gente quer que ele faça. Jesus, ele não precisava acatar a palavra daquelas pessoas e fazer do jeito que elas estavam pedindo para ele fazer. Então Jesus toma aquele homem e o tira do meio da multidão, põe os dedos nos seus ouvidos, põe saliva em sua língua, e erguendo os olhos aos céus, suspirou, e ordenou que os seus ouvidos se abrissem, dizendo Efatá, que Marcos traduz para que as pessoas pudessem entender, que significa abra-se. E o texto bíblico diz que nesse momento, também abriram seus ouvidos e sua língua destravou, e ele passou então a falar. Deixe-me, amados irmãos, chamar a atenção para algo. Aquele homem não ouvia, aquele homem não falava, ou se falava, falava com muita dificuldade, mas aquele homem enxergava. Imaginem, irmãos, essa cena. Ele não pode ouvir o que Jesus estava falando, mas ele pôde ver quando Jesus suspirou e olhou para o céu. Jesus estava dizendo para este homem que a sua cura vinha do alto. Jesus estava mostrando para ele que a sua oração era para aquele de quem emana todo o poder. E quando Jesus fala e olha para o céu, os ouvidos daquele homem se abrem, a sua língua destrava, e aquele homem que não podia ouvir nem falar, mas viu o que Jesus fez. Jesus está nos ensinando, irmãos, que o mundo precisa olhar para nós e ver quem é o Deus que nós servimos. O mundo precisa enxergar em nós essa respiração forte. O mundo precisa ver que nós olhamos para o alto, que de lá vem o poder para curar, para libertar, para abrir os olhos, para abrir os ouvidos, para abrir as bocas, para destravar os coxos, para libertar os demoniados. Como nós já falamos, irmãos, em outras vezes, o toque é importante. Jesus sabia bem disso, por isso ele tocou aquele homem desta forma. Às vezes, quando nós lemos a forma como Marcos descreve, nós ficamos assim meio que enojados, meio que pensando, nossa, Jesus deve ter cuspido na boca dele. Obviamente que Jesus não fez isso, mas obviamente que Jesus cuspiu em algum lugar, que Jesus catou daquela baba, daquela saliva e pôs na boca daquele homem. O problema, irmãos, é que nós somos muito quadrados, que nós somos muito levados por um formato quadradinho e religiosamente daquele jeito. Jesus está mostrando para nós que nós precisamos ser mais intrépidos na forma como pregamos o seu evangelho, a falarmos mais, a termos a nossa língua como a deste homem, desembaraçada. Jesus está nos ensinando que o evangelho pode alcançar todo tipo de pessoa. Nós não podemos fazer diferença entre um e outro, mas o evangelho de Jesus nos ensina que nós devemos sim, irmãos, ir até as pessoas sem fazer acepção. E pensando aqui, irmãos, de uma forma um tanto espiritual,
Nós podemos dizer que antes de Jesus entrar em nossa vida, nós éramos surdos, nós éramos retidos, nós não tínhamos sequer coragem de proclamar a palavra dele, porque nós também não a conhecíamos. Jesus nos curou de toda surdez e hoje nós podemos ouvir sua voz, nós podemos ouvir sua palavra e ter em cada dia mais fé. Hoje a nossa língua não está mais embaraçada pelo medo e pelo pecado, podemos, irmãos, abertamente proclamar o evangelho do reino de Deus. Veja que todas as vezes que nós vemos alguém sendo liberto na Bíblia, essa pessoa passa a proclamar o evangelho. É essa coragem que nós temos que ter, e temos o Espírito Santo, mas às vezes, irmãos, nós somos como grandes elefantes amarrados por uma cordinha, que nós fomos ensinados que não podemos ir além, quando na verdade aquele elefante gigante, poderoso, cheio de força, basta dar um passo para arrebentar aquela cordinha, romper os limites da mente, da cabeça. Nós, irmãos, temos todo o poder, temos a glória do Espírito Santo habitando em nós, nós podemos romper o muro de separação e ir aos botecos da esquina proclamar o evangelho. Para concluir, irmãos, eu diria que nós não tínhamos nenhuma possibilidade de sermos alcançados. Deus, Ele nos buscou e alcançou, ainda que estando nós num abismo de pecado. O salmista vai dizer que os nossos pés estavam num lodo, num charco de podridão, e nós no fundo desse abismo fomos alcançados por Cristo. Cristo atravessou esse abismo, Cristo veio até nós e ainda se fez ponte para nos levar de volta para a casa do Pai. Assim como os discípulos, todos nós, embora até soubéssemos muitas coisas sobre Jesus, e até nos considerássemos cristãos, até vivíamos uma vida achando que éramos salvos, na verdade éramos surdos, tínhamos nossos ouvidos tampados para a verdade do Evangelho. Mas um dia Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, foi exaltado, glorificado, e depois de tudo isso ainda nos enviou o Espírito Santo para abrir os nossos sentidos. Então passamos, irmãos, a ouvir as verdades que nunca antes havíamos ouvido, passamos a enxergar quem realmente era Jesus. Por fim, o Espírito Santo nos levou a confessar com nossa boca que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele salva, que só nele há salvação. Creio, irmãos, que para fecharmos, podemos tomar para nós as palavras daquele povo lá de Gadara, que ao ver Jesus curar aquele homem, libertá-lo daquela surdez e destravar a sua boca, disseram assim: tudo que ele faz bem, ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. É esse evangelho, amados irmãos, que nós precisamos proclamar, dizer ao mundo que tudo que Jesus faz, Ele faz bem. Dizer para as pessoas que estão desesperadas, buscando um pouco de conforto para suas almas, nas baladas, nos raves, nas drogas, que Jesus fez bem todas as coisas, que Ele disse do alto de uma cruz um dia:
tudo está consumado, que há poder no Evangelho para curar as suas almas, para libertar as suas vidas cativas. Cabe a nós, irmãos, cabe a nós para não sermos repreendidos como eu fui ontem por Deus, porque é nossa culpa o mundo não estar sendo evangelizado. Cabe a nós rompermos a fronteira e irmos além um pouco mais, acatarmos um folhetinho e distribuir na cidade, a dizermos às pessoas que elas precisam de salvação, que elas precisam de Jesus Cristo. Amém, queridos? Bondoso Deus, diante de Ti, Senhor Deus, nos submetemos, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo, Senhor Deus, que um dia nós estávamos como essa mulher, ou como esse homem surdo, éramos, ó Deus, desesperados, mas um dia o Senhor entrou em nossa terra estranha, e pudemos, ó Deus, buscados por Ti mesmo, Senhor, nos lançar aos Seus pés, e sermos aceitos por Ti, e experimentarmos, ó Deus, das migalhas da Sua mesa. Fomos, ó Deus, curados em nossas almas, fomos libertados de tantos vícios, de tantos medos, de tantas mazelas. Éramos surdos, Senhor, não podíamos ouvir a bondade do Senhor, não podíamos ouvir o Teu Evangelho sendo proclamado, mas um dia, Pai, um dia a Tua graça nos alcançou, um dia o Senhor abriu os nossos ouvidos e passamos a ouvir quão maravilhosa é a Tua graça, quão esplêndido o Teu amor. Que privilégio, Pai, teve aquele homem de sentir o fôlego do Senhor diante dele. Dai-nos, ó Espírito Santo, o privilégio de ouvirmos, de vermos e sentirmos o Senhor em nós todos os dias. Faz dentro de nós, Senhor Deus, resplandecer a Tua luz. Faz dentro de nós a cada dia um reboliço, Pai, para que nós enxerguemos as pessoas como pessoas que carecem da salvação que vem do céu. Ó Deus Todo-Poderoso, auxilia-nos porque somos fracos, sustenta as nossas mãos porque somos fracos e caímos todos os dias. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos, a seguirmos, a prosseguirmos, a andarmos nos caminhos do Senhor. Bendito seja o Teu nome, ó Deus eterno, e exaltado para todos sempre. Amém. Amém.